Meu tema do vídeo de hoje é sobre a relevância e atualidade de Shakespeare. E antes que você feche o vídeo com a expectativa de que seja muito chato e muito maçante, sou obrigado a dizer que vai ter muitas piadas e uma linguagem mais acessível. E a gente vai falar também do livro Otelo e o tema da masculinidade. Então, quando eu tive a ideia, né, de fazer um vídeo sobre Shakespeare, eu já estava pronto para rebater o mal-entendido mais comum dentre os seus críticos. Isso é, dizer que Shakespeare era apenas um cara que escrevia bonito numa época cujos valores já estão há muito tempo ultrapassados. Bem, por mais que seja mais provável que a gente veja uma pessoa que se identifica mais com as peças de teatro, filmes e obras próprias da época em que nasceu, isso não nos dá o direito de desacreditar, muito menos de se recusar a ver o mérito daqueles que vieram antes de nós. Como dizia o sociólogo, historiador Oswald Spengler, assim como o indivíduo se sente mais confiante diante de seu futuro após se lembrar dos grandes feitos de seu passado, a vivacidade de uma cultura também depende da sua capacidade de reconhecer e admirar os méritos dos grandes homens de sua história. O Spengler dizia que a cultura é a capacidade criadora de uma sociedade. Essa é a definição que ele dá, pelo menos. E assim como a memória de um artista serve de repositório para todas as suas ideias posteriores, todas as nossas invenções futuras, elas vão estar limitadas à profundidade com qual a gente conhece o nosso passado. Ou, como dizia o Frank Herbert no seu romance maior, Duna, em outros termos, provavelmente mais poéticos e menos rigorosos, ele dizia que aquele que controla o passado controla o futuro. Não, eu já sei o que você está pensando, que eu tô querendo te enrolar com tudo isso, mas você quer saber então o que afinal tinha de grande em Shakespeare? Ou melhor, né, o que tem de grande nele até hoje, que pode ser aproveitado por você, que é um jovem brasileiro do século XXI. Seria Shakespeare apenas um gênio da literatura condenado ao inevitável esquecimento por não ter participado diretamente dos avanços tecnológicos de nossa época? O propósito desse vídeo vai ser ajudar você a entender que os temas apresentados pelo Shakespeare eles são sempre atuais. Ah, mas como assim? Ele nem sabia o que era rede social? Como os livros de Shakespeare podem falar algo pertinente sobre a minha vida, sendo que eu passo mais de 12 horas por dia scrollando reels e vendo dancinha do Ouro numa plataforma que nem ele que ele nem sequer sonhava que podia existir. Bem, por mais que suas obras não mostrem o avanço das redes sociais, Shakespeare analisava com profundidade sem igual os efeitos deletérios da inveja e da indignação na alma humana. Similarmente, você que passa o dia todo na Avenida Paulista participando de experimentos sociais e respondendo questionários políticos do Sputniks, por mais que os livros do Shakespeare não possam dar um testemunho direto de alguém que presenciou o florescimento da democracia em seu próprio país, as suas obras já denunciavam os efeitos da busca por poder e status na vida de um indivíduo e de uma sociedade. O que eu quero dizer é que Shakespeare é para todos, do homem moderno ao medieval. Os padrões de comportamento que nós determinamos como críveis ou minimamente realistas, eles são praticamente os mesmos, pois os padrões psicológicos de reação humana, como racionalização, transferência de culpa, projeção, sublimação, eles não mudaram. Apenas a cultura, as vestes e os nomes que damos às nossas emoções mais básicas que se alteram de lá para cá. Shakespeare, ele faz questão de vestir essas nossas emoções com os dilemas humanos mais comuns, mais verdadeiros e constantes por toda a história. O amor, as guerras, os temas são todos muito próximos de nossa realidade, muito antigos e por isso mesmo clássicos. Segundo Nietzsche, quando a arte se veste com os materiais mais surrados, é justamente quando ela é melhor reconhecida como arte. E é precisamente aí que a genialidade de Shakespeare é revelada. Não porque ele buscar ser original, tendo apenas o sentimento de surpresa do leitor como um fim em si mesmo. Porque se fosse assim, bastava usar os personagens monstruosos do Lovecraft que simplesmente quebram as leis da física,
ou as paragens inusitadas de um Douglas Adams, que beiram a absurdidade, como no restaurante no fim do universo reside uma vaca falante que serve tanto de atendente quanto de refeição. Óbvio que eu não estou querendo aqui desmerecer esses autores, mas Shakespeare ele consegue ordenar as experiências mais triviais e acessíveis às nossas emoções com um grau de construtividade e harmonia tão grandes que perpassa pela sua obra o sentimento de que foi ouvido o máximo com o mínimo. Ou seja, durante a sua leitura, nós conectamos com os temas mais distantes através das experiências mais acessíveis. De modo que, mais especificamente na peça Otelo que vamos tratar, as questões de moral e ética que escaparam da análise dos principais manuais de ciência política de sua época são sugeridos no simples farfalhar do pano de uma moça. Primeiro ato. No primeiro ato, Otelo, por quem a peça recebe o nome, ele começa a ser apresentado como alvo de uma conspiração maligna de Iago, que é o seu subtenente, que está inconformado pelo fato de que ele perdeu o posto de tenente para Cássio, um matemático que, segundo ele, ele foi quase forjado pelos próprios infernos para se tornar uma mulher. Mas, apesar disso, ele recebeu mais um favor às vistas de Otelo, o nobre Mouro de Veneza, então ele ficou com o posto. Bem, é importante salientar, tipo um paralelo histórico, que os mouros eles são povos oriundos do norte da África que na Europa, pelo menos, eles sofriam, na época, a alcunha de serem luxuriosos e selvagens, porque eles geralmente eram adeptos do Islã e tinham várias esposas. Otelo, no entanto, ele era um exemplo de autocontrole, ternura, braveza e hombridade, qualidades que foram admitidas pelo próprio Iago, que é o seu maior inimigo. Então, de modo que até hoje ele surge como um ícone da cultura afro, recebendo menções de artistas nacionais e internacionais, como forma de reiterar a consciência histórica de um símbolo tão importante para a cultura afro. Apesar de que, como a gente vai ver no futuro, o Otelo não é perfeito, nem está perto disso. Feito esse longo parênteses e um quase spoiler, Otelo era basicamente um mão da p e fez Desdemona, que era filha de um senador importante de Veneza, se apaixonar perdidamente por ele. Rodrigo e Iago então fazem um complô. O plano deles era bem mirabolante e cavernoso e tinha basicamente três metas principais. Primeiro, denunciá-lo ao pai de Desdemona, o que já deu errado logo de cara. Revogar a nomeação de Cássio ao cargo de tenente, que a gente vai ver nos atos posteriores. E ainda, no final, matar o próprio Otelo. Pra você ver até onde o homem frustrado emocionalmente pode chegar se ele não amadurecer o suficiente para aceitar a rejeição. Começar a trabalhar em si mesmo para tratar pela raiz os defeitos que o fez ser rejeitado em primeiro lugar. Tá, então, no começo do trama, a gente teve uma armada turca que velejou para atacar Chipre, uma das cidades que eram para ser protegidas pelo Mouro de Veneza. Então, Otelo foi obrigado pelos senadores a fazer uma viagem para defender a cidade. Como um recurso narrativo, é meio óbvio que a armada turca ela foi devastada por uma tempestade no meio do caminho, pois isso prepara os nossos corações para entender que a peça não é sobre o inimigo real exterior, mas é sobre o inimigo ilusório interno projetado pela mente de dois homens malignos. Por falar neles, Rodrigo e Iago seguem Otelo até Chipre, financiados pelos recursos de Rodrigo, que confia, com determinadas reservas, na promessa de Iago de que lá executarão todos os seus planos e que finalmente ele vai poder casar com Desdemona. Então, chegando todo mundo em Chipre, vamos ao plano. Primeira parte, demissão de Cássio. Bem, aqui a ideia é bem simples. Enquanto o pessoal está festejando a destruição da armada turca com álcool e demais bebidas fermentadas, Rodrigo provoca o tenente a se envolver numa briga com ele, que era supostamente um nobre cidadão que estava na festa qualquer. Enquanto, óbvio, o tenente estava totalmente bêbado. Otelo, vendo isso, sente a desonra de ter um bêbado brigão como tenente e, com muito pesar,
o faz perder o seu posto. Segunda parte do plano. Fim do casamento entre Otelo e Desdemona. A gente não pode esquecer que Iago ainda era alguém muito confiado por Otelo, e após a demissão do ex-tenente, bêbado e brigão, Iago naturalmente assume seu posto, ganhando ainda mais respeito aos olhos do Moro. Nisso, Iago aproveita a sua posição privilegiada para incutir motivações na mente dos dois principais alvos dentro de seus planos. Primeiro, ocorre a indução de Cássio a fazer súplicas perante a esposa de Otelo, que ficaria o tempo todo falando sobre o recém-demitido tenente ao marido. E segundo, mais do que malandramente, por meio de Iago, Otelo recebe a sugestão maligna de que sua esposa estaria tendo um caso com Cássio, que, como se pode imaginar, só faria com que as suas súplicas constantes ao seu favor sejam interpretadas de uma forma não muito saudável ao seu relacionamento. Parte 2.1 Fermentação. Bem, como você pode imaginar, as súplicas de Desdémona ficaram tão recorrentes, as sugestões de Iago da possível traição tão corrosivas ao temperamento naturalmente colérico de Otelo, que bastou ver o seu presente de namoro roubado pela esposa de Iago e astuciosamente colocado na cama do ex-tenente, que o desfecho da peça não podia ser outro, marcado pela ordenança de Otelo a matar Cássio, enquanto que ele próprio mataria Desdemona. Parte 3. O plano deu muita merda em todos os sentidos. O que eu poderia dizer, né? O desfecho da tragédia é bem trágico. Basicamente, os dois ataques eles ocorrem simultaneamente. Enquanto Iago convence Rodrigo a fazer o assassinato no lugar dele, Otelo se propõe a fazer a última inquisição a Desdémona quanto à suposta traição que ela nega veementemente. Por fim, enquanto Otelo não acredita que na esposa e a sufoca até a morte, ela, apesar disso, perdoa de todos os seus pecados. E a peça diz que ela morre como uma anja, né? Eu nem sei se essa palavra existe ou se foi usada, mas é o que dá para se entender sobre Desdémona. Rodrigo, ele até tenta matar Cássio à noite no caminho de casa, porém ele não sucede. O Cássio sabia se defender muito bem e os dois saem gravemente feridos. Rodrigo, ele tem uma das suas pernas terrivelmente ferida. Enquanto a vizinhança acorda e vai conferir o que causou todo esse tumulto, o Iago ele ainda meio que se finge de mais um ajudante da patrulha cidadã que se dispõe a procurar pelos assassinos e até oferece socorro ao tenente, quem ele foi mandado matar. Então, quando os demais cidadãos encontram a Rodrigo, um dos atacantes, né, que foi matar o tenente, o Iago ele finge prezar pela justiça a Cássio e mata o seu próprio companheiro de conspiração para que ele não revele o plano. Então, acho que só com isso a gente consegue meio que entender o nível de miséria moral que esse personagem chegou. Então, talvez como uma pequena gota de reconhecimento do Shakespeare ante a capacidade de execução de justiça aqui nessa terra, o drama ele se encerra pelo menos com a esposa de Iago finalmente entendendo o plano por trás do próprio marido, né, de que tinha convencido a roubar o presente de namoro de Otelo para posicionar na cama de Cássio. Ela descobre isso numa conversa com Otelo, quando ele tinha acabado de matar Desdémona, onde ele tinha usado esse artefato como uma prova de que a traição tinha de fato sucedido. Então, quando a esposa de Iago descobre o plano do marido, ela convence Otelo de que, na verdade, ele matou uma inocente. Por fim, a peça ela termina com o próprio Otelo não aguentando o peso de sua culpa, enquanto Iago é preso para aguardar o julgamento de Cássio, que o substitui no posto do finado Moro de Veneza.
Se você tá lembrado de que o suposto tema principal desse vídeo era para ser a importância de Shakespeare para explicar os dilemas modernos, você pode ter ficado com a pulga atrás da orelha após ouvir essa história e não encontrar nada de moderno nela. Quer dizer, tem gente lutando com espada, entregando lencinho colorido como presente de namoro, conseguindo demitir um funcionário sem responder a 50 processos trabalhistas diferentes na CLT e várias outras coisas mais que nos fazem pensar que essa história se passa muito longe do presente momento, onde temos guerras atômicas, mães solteiras e bebês reborn. Mas, como você também deve ter percebido, os temas tratados por essa obra são muito próximos da nossa afetividade mais animal e mais primitiva. É possível sentir raiva do Iago sem vê-lo como um vilão caricaturado de um filme pastelão ou um estereótipo vilão de blockbuster, cujas motivações são tão evidentes quanto superficiais. De fato, ele não compartilha aquele único neurônio cerebral que os vilões da Marvel parecem ter, ou pelo menos ele não possui a incontrolável necessidade de explicar todo o seu plano ao herói antes de matá-lo. Ou também não tem toda a sua maldade preguiçosamente explicada por uma doença mental qualquer. O Iago é um vilão crível, e a sua maldade é tão mais temível quanto conseguimos reconhecê-la em nós mesmos. Óbvio que essa exposição dos personagens, ela omitiu muitos diálogos de profundidade vital para a obra. Conforme o trama vai se desenrolando, a gente consegue ver um Iago desrespeitoso com as mulheres, até um Iago aparentemente propenso a falar dos temas mais elevados, como a virtude e o autocontrole, ou até um Iago que suspeita que Otelo pulou a cerca dele, trazendo um pouco mais de profundidade para suas motivações secretas. Outro aspecto onde a genialidade do Shakespeare é revelada também está na sua humildade de colocar os ensinamentos mais louváveis saindo da boca de completos patifes. Seu grau de profundidade de conhecimento da alma humana não permitia reputar um indivíduo como totalmente bom apenas porque ele conhecia meia dúzia de lições de vida, por mais valiosas que sejam. A hipocrisia e o mecanismo de ocultação dos desejos inconfessos a partir dos raciocínios mais inteligentes e geniais eram encontrados em seus maiores personagens. Disso, nós podemos dizer que Shakespeare não aliviava a barra para ninguém. Ele tratava seus personagens assim como a vida nos trata, trazendo as suas maiores lições da forma mais improvável e mais necessária possível. Por isso, antes que minha problematização e análise da obra não passem como o exagero de um jovem aleatório com hiperfoco em Shakespeare, é preciso que antes eu resgate alguns dos autores que atestam da profundidade quase infinita das suas obras, também como os motivos de que elas são quase que universalmente reputadas como clássicos absolutos do pensamento e da afetividade antiga. Bem, eu acho que o principal antecedente que a gente pode falar é o Otto Maria Carpo, que ele escreveu um livro chamado História da Literatura Ocidental, que tem, tipo, mais de 4.000 páginas. Então, a gente pode dizer que se tem alguém que leu bastante livros, foi o Otto Maria Carpo, que ele realmente faz um apanhado geral de toda a literatura. E quando ele vai falar sobre Shakespeare, ele não podia dizer nada diferente disso, né? Que o Shakespeare, se bem que outros o tivessem igualado em dados momentos, é imensamente superior a todos os dramaturgos da época, quando se considera a obra em seu conjunto. É o maior dramaturgo e o maior poeta da língua inglesa. Enquanto a criação de um mundo poético completo for mantida como supremo critério, é Shakespeare superior a Cervantes, Goethe e Dostoiévski. E só Dante participa dessa sua altura. Enquanto Shakespeare, pela liberdade soberana de seu espírito, está mais perto de nós e de todos os tempos futuros do que o maior poeta medieval, é Shakespeare o maior poeta dos tempos modernos e, salvo as limitações do nosso juízo crítico, de todos os tempos. Goethe complementa essa apologia ao Shakespeare dizendo que a primeira página que ele leu o fez escravo de Shakespeare pelo resto da sua vida. Quando ele terminou de ler o primeiro drama,
ele se levantou como um homem que até aquele momento era cego, desde o seu nascimento. Ele percebeu e sentiu intensamente que a sua vida foi infinitamente expandida. O dramaturgo Richard Wagner e compositor admite ter baseado sua drama Leopold completamente em Shakespeare. A influência shakespeariana no seu modo de compor óperas chegou ao ponto de admitir serem os livros de Hamlet e Macbeth os seus padrinhos espirituais. Durante sua juventude, Wagner relata ter buscado aprender inglês apenas para ler Shakespeare e masterizar o seu estilo de escrita. Alexander Dumas, escritor dos Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, tinha Shakespeare em grande estima, considerando uma figura monumental abaixo apenas de Deus, segundo suas palavras. Dumas foi profundamente influenciado pelo seu trabalho, até adaptando e recontando Hamlet de Shakespeare em língua francesa. Desse modo, não seria muito pretensioso da minha parte dizer que o Shakespeare modelou a forma antiga de sentir o mundo das relações humanas. Huxley, notando esse papel central de Shakespeare na caracterização da profundidade de nossos sentimentos, ele escolheu retratar na sua distopia Admirável Mundo Novo uma sociedade mercantilista e orientada pelo prazer no sentido mais animal do termo, onde o selvagem para essa sociedade seria justamente aquele que ainda não era totalmente manipulado pelos seus impulsos mais imediatos e ainda acreditava em certa grandeza na libertação dos vícios, mesmo que sem o acompanhamento de uma recompensa tangível durante sua vida. O fato desse selvagem ser um leitor assíduo de Shakespeare nos abre espaço para pensar até onde as suas obras não recebem espaço devido na nossa cultura por demérito do Shakespeare, por ser muito atrasado, ou nós, por sermos muito superficiais. Então, por esses motivos, seria sensato da minha parte dizer que as extrapolações que serão feitas a seguir, elas não escaparam largamente do raciocínio de Shakespeare. Apostar na atualidade dessa obra não seria superestimar a inteligência de seu autor. Muito pelo contrário, apenas a mera aplicação de uma inteligência inferior e limitada, que é a minha, um quadro de referências muito mais abrangentes de uma inteligência capaz de produzir uma obra perene, cuja riqueza, no meu ponto de vista, beira o insondável. Análise. Bem, a peça ela apresenta três principais personagens masculinos: Otelo, Rodrigo e Iago. O fato de serem apresentados de forma realista, né, nos fazendo pelo menos acreditar que são pessoas normais, sem nenhum distúrbio, mas mesmo assim, todos esses três são capazes de um homicídio, então a gente conclui que das tendências negativas inerentes à masculinidade que são sofridas por esses personagens, se não foram apresentadas todas elas, todas essas tendências negativas, com certeza foram tratadas algumas das mais temíveis e dignas de atenção. Então, para fins didáticos, a gente pode dizer que a personalidade do Otelo se resume no orgulho inerente à força física vantajosa. A de Iago se resume na busca por status, dinheiro e poder, enquanto que a de Rodrigo ela é resumida na sua incapacidade de fazer o que é certo, o que ele deve fazer, porém na facilidade de fazer o que o grupo, ou uma generalização para Iago, lhe pede. É curioso notar também que as características centrais dos três personagens, orgulho, busca por poder e espírito de manada, eles encontram-se representados também dentre algumas das personalidades masculinas de maior destaque e maior notoriedade do século XXI. Bem, das lições que a gente pode inferir a partir da vida de cada um desses personagens, o Iago ele nos ensina a lição mais óbvia. Isso é que todo indivíduo que coloca o status, o dinheiro, o poder acima do bem-estar daqueles que estão próximos, ele acabará nutrindo uma certa desconfiança até dos seus próprios colaboradores, de modo que a sua capacidade de coordenar um grande grupo de pessoas, ela eventualmente vai ser anulada por não conseguir manter vínculos duradouros e confiáveis. É aquela história, né? Você pode até mentir para todo mundo por algum tempo,
ou mentir para algumas pessoas por todo o tempo, mas você jamais conseguirá mentir para todo mundo por todo o tempo. Na prática, esses indivíduos eles só conseguem prosperar caso os seus colaboradores possuam considerável rotatividade, que eles sejam substituídos por outros numa velocidade razoável. Seja dentro de uma tirania, onde isso acontece porque o tirano tem poder de matar qualquer subordinado cuja lealdade aparenta confusa, seja por causa também dos mecanismos naturais de rotatividade de uma democracia, onde algumas, entre aspas, raposas velhas obtêm vantagens de troca e de negociação de cargos e da liberação de pessoal perante os recém-eleitos presidentes ou políticos no geral, porque essas raposas velhas conhecem o funcionamento do sistema político por mais tempo. Então, algo que está muito presente nas redes sociais de hoje é esse tipo de orgulho próprio do Otelo perante o sexo feminino. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A sensação de ser mais forte e se aproveitar disso para desvalorizar e humilhar a mulher, para compensar as suas próprias inseguranças, ela nos coloca diante de uma armadilha. Ao invés de ver a relação conjugal como uma forma de gerar contentamento mútuo, esse tipo de homem busca o prazer próprio tentando impor a sua força, causando dor à parceira. Esse é o tipo de padrão de relacionamento fomentado pela pornografia, por exemplo, que promete maximizar o prazer masculino confundindo-o com o sentimento de superioridade e, consequentemente, com a degradação da parceira. Por mais que seja um contentamento para homens mal resolvidos e inseguros, o homem nessas condições passa por um processo de contínua dessensibilização e dessatisfação, o que lhe faz buscar cada vez mais conteúdos mais degradantes e desumanos, ao invés de trabalhar em si próprio. Desse modo, se ainda resta alguma qualidade provedora e protetora neles, que são qualidades que realmente são atrativas para a mulher por razões psicológicas e biológicas, a cultura dos relacionamentos temporários e do, entre aspas, homem seguindo o seu próprio caminho, a substitui por uma imagem de homem com a sede insaciável por prazer. É nada mais que uma regressão infantil de quem deseja receber compreensão e afeto, mas não se dispõe a oferecê-la aos outros. É, ademais, a filosofia de vida daqueles que já apodreceram, mas ainda não amadureceram. Então, eu peço perdão por usar termos tão duros, mas se você que está vendo esse vídeo compactua ou compactuava até o presente momento com os vídeos Red Pill e semelhantes, eu sou constrangido pela minha própria fé de dizer que a relação do homem com a mulher ela foi criada com o propósito de revelar o grande mistério da relação de Cristo com a Igreja. Assim como Cristo se sacrificou pela sua Igreja, o homem tem que estar disposto a se sacrificar pela sua mulher. E assim como a Igreja está disposta a obedecer a Cristo em tudo, e essa é a parte onde as feministas não vão gostar, as mulheres têm de estar dispostas a obedecer os seus maridos. Mas essa questão do feminismo, ela pode ser abordada em outro vídeo. A gente não pode fugir tanto assim do foco principal desse, que é o da masculinidade. Bem, então a gente já falou de Iago e Otelo, mas qual lição a gente poderia extrair de Rodrigo? Nesse momento, vale lembrar que durante a peça inteira decorre com ele sendo apenas um apêndice dentro dos planos de Iago. O seu ressentimento contra Otelo é óbvio, né, por ele possuir a pessoa que ele ama, que é Desdémona. De modo similar, conforme os planos de Iago iam ficando cada vez mais arriscados e sangrentos, o Rodrigo por muitas vezes se inflamava e se rebelava contra seu próprio amigo conspirador. A lição de Rodrigo é como ser obediente aos desígnios de um grupo pode te tornar covarde ante seus próprios deveres individuais. Se isso parece ainda confuso e se a relação entre covardia e obediência ao grupo não for suficientemente clara, é importante dissecar o significado das palavras. Nós temos por covardia a incapacidade de fazer a sua obrigação por conta própria. E conforme o indivíduo não faz a sua obrigação por conta própria, mais e mais ele vai se ver dependente dos desígnios e do auxílio alheio para fazê-lo. De forma muito similar, a gente vê hoje muitas pessoas aclamando e desejando as tiranias.
na esperança de que elas façam, entre muitas aspas, justiça contra os grupos que são alvo de seu ressentimento. Esse mundo se divide por facções contrárias, baseadas em disputas reais ou artificiais, cada qual em sua própria medida. Mas se tem algo que permanece constante por trás de todas elas, como diz o Mário Ferreira em alguns de seus livros, é o medo da liberdade, o medo da responsabilidade que fazem as almas escravas. São essas quase sempre na história que provocam o advento dos senhores. Os fortes, por outro lado, são os mais moderados, os ricos em graça, os que não precisam de dogmas extremos para sobreviver. É por isso que o fraco teme a autenticidade e prefere ser um apócrifo. É um sinal, porém, de uma grande cultura, o tempo ainda por vir, no qual a admiração por um grande homem não será confundida com a mera imitação servil deste. Revela-nos a história humana em todos os seus ciclos a construção não só de teorias, como de doutrinas, que surgem como surgem a vida, canhestras, balbuciantes, imprecisas, até adquirir uma forte solidez, abrindo abismos entre partidários e não partidários, até finalmente realizarem o seu ciclo, até tombarem fragorosamente depois de um longo crepúsculo. Aos excessos do materialismo, presenciamos os excessos do racionalismo. Os excessos do dogmatismo são seguidos pelos excessos do ceticismo. De excessos em excessos decorre a história humana, intercalada por uns poucos momentos lúcidos em que alguns, sem se deixarem avassalar pelas paixões dos extremismos, constroem visões que resistem. Portanto, quando se fala da atualidade de Shakespeare, não é para que nós simplesmente ofereçamos um favor de darmos-lhe visibilidade, mas é para que ele próprio infunda em nosso espírito, tão surrado e vilipendiado pelos extremismos de nossa época, aquela moderação e lucidez que encontramos no conselho de um velho amigo, a sabedoria perene e amplamente acessível a todo ouvido obediente. Portanto, se alguma das ideias apresentadas nesse vídeo se mostraram disruptivas com alguma crença estabelecida sua, eu ao menos agradeço pela sua dedicação e paciência de assistir o vídeo até então, e não mais peço que você permita-me te provar a atualidade de Shakespeare, mas agora mais do que nunca que você permita-se experimentá-la por conta própria. Os livros do Shakespeare de fato oferecem uma barreira de linguagem, mas o que não falta hoje são as traduções mais acessíveis. Eu, por exemplo, retorizei esse vídeo com base na tradução do Otelo de Nelson Jar Garcia, que faz questão de disponibilizar todas as suas obras gratuitamente. Mas você também pode ler esses livros em linguagem atual também. Como dizia o Mário Ferreira em seu livro sobre oratória e retórica, a sublimidade do discurso não está na complexidade das palavras que foram usadas nele, mas na grandeza das ideias subjacentes. Então, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você que me ouve e até mais.